Crianças, adultos e todos, abramos a palavra de Deus, uma última vez, pelo menos agora, no Salmo de número 28. Eu vou fazer uma pergunta para as crianças e essas que estão com a mão levantada talvez tenham problemas agora, tá certo? Quem tem medo de escuro? Gabriel tem medo de escuro? Você tem medo de escuro, Alice? E você, Azaf? Tem não? Eita, corajoso. Alguns adultos têm medo de escuro também, né? E quando o escuro é dentro do coração? Quem tem medo do escuro quando ele está dentro do coração? Todos deveríamos ter. Renanzinho levantou a mão, ele tem medo desse escuro. Tá certo, é isso mesmo. Tem medo desse, Azaf? Vamos fazer o seguinte, esse é o primeiro desenho que eu vou pedir para vocês. Ao longo do sermão eu vou pedir outros. Mas desenhe uma criança com medo de escuro. E mais tarde, ou essa semana, papai e mamãe explicam que esse nem é o pior medo. O pior medo é quando o escuro está dentro do coração. Noite escura da alma. Já falamos na liturgia sobre isso. Eu quero trazer agora sua reflexão, sua atenção para a leitura do texto do Salmo 28. Ele vai nos ajudar a pensar sobre esse medo e sobre esse escuro. Diz assim a palavra de Deus. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Não seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme as obras de suas mãos, retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para todo sempre. Vamos orar nesse instante mais uma vez, pedindo a graça de Deus para que Ele fale conosco, para que ouçamos a sua voz, no nome de Jesus. Ore por mim, ore por você, ore por todos nós nesse instante. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de te cultuar e te servir nessa noite, Senhor. Como é bom estar aqui. Te agradeço porque isso já é graça, mas também te peço porque nós precisamos ainda mais de graça do Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor. A tua voz é vida, a tua voz é luz, é direção. Não nos deixa somente diante das palavras, mas que a palavra, no poder do Espírito, chegue ao nosso coração e produza bom fruto. Nos instrui, nos consola, nos alerta, nos constrange, nos corrige, mas fala conosco nessa noite, Senhor. Só não podemos suportar o silêncio. Fala por misericórdia. Precisamos de Ti. Reconhecemos a Tua bondade. Nos apegamos à Tua promessa. Alimente e pastoreie o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Quem tem medo da noite escura da alma? Essa semana eu provoquei uma interação, né? E eu vou trazer o resultado aqui. Alguns irmãos participaram. Eu vou mencionar algumas das respostas que foram dadas a essa questão. O que seria a noite escura da alma? As respostas que boa parte de vocês deram variaram sobre sentimentos de sofrimento intenso. Por exemplo, a
A irmã Ana falou que seria tribulação, agonia e tristeza. Olha que tipo de assunto tranquilo nós trataremos nessa noite, né? Outras respostas falaram sobre luto. De fato, a sensação de perda. Ou então, como colocou Esté, o vazio da alma sem Deus. Mas no meio de tantas respostas que falam sobre essa sensação de profundo sofrimento, eu queria destacar dois extremos, tá certo? Primeiro, um extremo poético. Nossa querida Samara, com muita poesia, colocou da seguinte forma: a noite escura da alma é quando o brilho do olhar some para as coisas que antes nos arrematavam o coração. Que coisa linda, apesar de sofrida, né? Mas tivemos o outro extremo, certo? Se Samara é poética, teve um outro irmão que eu não vou mencionar quem é, né? Só para você, meu Deus, o que é que esse rapaz tem? Mas ele disse que a noite escura da alma é falta de ina, cetralina, fluoxetina, paroxetina. Se você não conhece esses medicamentos, depois procure. Eles têm a ver com questões hormonais, cerebrais. São medicamentos para pessoas que estão na noite escura da alma, assim, em alguma medida. A resposta mais certeira, no entanto, e compacta, essa irmã conseguiu responder numa caixa de perguntas do Instagram. Nossa querida teóloga Sonali, ela disse assim: Noite escura da alma faz referência a um poema de São João da Cruz. E é uma metáfora para o sofrimento espiritual que vem da sensação de abandono. Isso não poderia ser mais compacto e não poderia ser mais certeiro. Temos aqui na igreja um pesquisador, né, sobre São João da Cruz, e ele foi um pouco mais extenso, mandou até uma mensagem por WhatsApp, nosso diácono Tiago Oliveira. No discipulado que fazemos, eu passei uma pesquisa para ele sobre esses conceitos, e ele mergulhou fundo. E ele traz algumas observações interessantes. São João da Cruz era um teólogo católico místico, e ele elaborou esse conceito aí de noite escura da alma como uma das etapas do crescimento espiritual. Então, ele elaborava alguns degraus, e a noite escura da alma seria um dos últimos degraus. Quando você está mais perto da comunhão profunda e ascética e mística com Deus, mas antes que você tenha esse abraço na alma, você passa por uma severa escuridão. Antes de você chegar lá, tem um momento de dúvida, de descrença, de abandono, a noite escura da alma. A advertência que Tiago nos faz é que isso aí tem uma dose de misticismo perigoso e até salvação pelas obras, porque a ideia é que você tem que se esforçar para passar por esse vale árido, porque depois você chega no manancial de águas, mas é o esforço pessoal que é posto aí em evidência. É claro, é teologia católica. Mas por que eu estou trazendo esse conceito à baila? Eu estou querendo trazer confusão para a mente de vocês? Yuri responde que não. A tradição protestante, puritana, usou esse tema, o aplicou e o redimiu. Porque entendeu que o teólogo aquele foi muito feliz em dar esse nome tão forte, noite escura para dar alma, para essa sensação de abandono e vazio de Deus. Os puritanos entenderam que não por um sistema de obras, mas por entender que existem provisões, existem momentos, existem situações que podem ser de castigo ou não, que podem ser de mera provação que Deus permite que passamos, que a gente se sente sozinho na alma. Que a gente olha para o céu e pensa que ele está em bronze, que as nossas orações parecem não subir, ou que a voz de Deus parece não descer em nosso favor. Essa é uma experiência, de alguma forma até comum, na vida cristã, em momentos de severa provação. E esta, por si só, é uma das provações mais severas. E por que eu entendo que o Salmo 28 é oportuno para falar sobre esse conceito? Lembrem, irmãos, que nós estamos numa sequência de raciocínio. Os salmos do 26 ao 28 falam da relação do salmista com o templo. E eles nos mostram como é viver entre o já e o ainda não. O rei já está no trono, mas nós ainda enfrentamos lutas. A relação com o templo e a presença de Deus é o que vai fazer diferença para que a gente passe pelas lutas e tenha vitória em Cristo. O Salmo 26 mostrou o salmista chegando até o templo, lidando com acusações, mas pela graça de Deus conseguindo chegar lá e cultuar. É a chegada. O Salmo 27, semana passada nós vimos, é o salmista no templo, cercado por inimigos, contempla a beleza de Deus e se alegra. Ele está dentro do templo.
Hoje nós veremos o salmista fora do templo. Nós temos aqui um verso que fala dele estendendo a mão na direção do templo. É o verso 2 do Salmo 28. Então é o movimento final. Nós seremos instruídos, portanto, a respeito daqueles momentos que nos sentimos distantes. O que está acontecendo aqui? A noite escura, né? Nos sentimos distantes. Erguemos a mão para a presença de Deus, mesmo sabendo que a presença de Deus agora é em Cristo. Tem momentos que a nossa alma fica como se estivesse longe dele. A noite escura. O Salmo 28, portanto, vai nos instruir nessa experiência. Se você está passando, Deus está nessa noite trazendo um manancial para a sua alma, um maná que vem do céu. Se você não está passando, prepare-se, porque você pode passar. Ou então Deus pode colocar alguém do seu lado que está passando. O que nós veremos nessa noite sobre a noite escura da alma, irmãos? Primeira coisa que nós veremos é que ela é a experiência espiritual mais difícil para um crente. Versos 1 e 2. Segunda coisa que nós veremos ainda sobre a noite escura da alma é que ela é a realidade mais dura que os incrédulos ignoram. Versos 3 a 5. E por fim, veremos ainda que a noite escura da alma é passageira e limitada para todos aqueles que estão em Cristo. Primeira verdade, então, a respeito desse tema. Nós devemos considerar com seriedade que essa é a experiência espiritual mais difícil que um crente pode passar. Versos 1 e 2. Peço ajuda da igreja nessa leitura. A ti clamo, ó Senhor. O filósofo Ortega y Gasset, no livro Estudos sobre o Amor, ele vai fazendo um panorama dos tipos de amor ao longo da história. E chega a uma determinada altura da sua reflexão, que ele fala sobre o amor dos trovadores, final do século XI e começo do século XII. É a raiz de todo o romantismo, exacerbado, exagerado, que nos deixa febris. Ele vai dizer que os trovadores ali, eles colocam um amor misturado com distância. A amada é tão idealizada que ela fica distante. Ela está situada nos confins e não na proximidade. Ela parece uma estrela que você admira o brilho, mas ela está alto demais para que você possa alcançar. Não está ao alcance da mão, do afago e da carícia. Esse conceito de amor, que envolve distância e separação, ele vai dizer que era descrito e almejado como uma dor deliciosa, uma ferida venturosa. É bom ter essa ferida. É um amor de terra longínqua. Esse conceito de romantismo, ele percorre o tempo, né? Ele não ficou atrás lá na história medieval. Basta você sintonizar uma rádio, que é isso, né? Acessar uma playlist de Spotify. E as músicas ainda falam de ausência, distância, amores idealizados, separação dolorosa. Se essa é uma experiência difícil, se essa é uma experiência que rasga corações, distância. Eu sei que talvez seja difícil falar para quem namora à distância sobre isso, né? Você não queria ouvir isso hoje. Imagina quando o amor que está distante, mais do que o amor de um homem e de uma mulher, é o amor do próprio Deus Salvador. Imagine para aquela alma que já provou da doçura de Deus. Imagine como é difícil para aquele que já ouviu dos seus encantos e já sentiu o abraço do céu. Imagine como é dolorosa a ausência daquele que preenche o universo. Você já passou por essa experiência, meu irmão? Veja os termos que Davi usa no verso 1 e 2 e perceba como há um grito, não de um trovador, mas de um salmista que está com o coração dolorido. Ele anuncia de início que ele está clamando a rocha da sua salvação. Os termos que Davi usa no início são muito importantes,
Porque quando ele fala, eu clamo a ti, ó Senhor, primeiro ele evoca a aliança. Eu tenho uma aliança, o Senhor é o meu Senhor. Depois, quando ele fala rocha minha, não há como não fazer uma conexão com o Salmo 18, o primeiro dessa série. Rocha traz a ideia de segurança, de abrigo, de refúgio. Davi está trazendo essas imagens à sua mente. Davi está alimentando a sua teologia para que possa resistir àquele tempo de desespero. Mas veja a sua petição, entenda a sua agonia. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. É interessante que a palavra de Deus, em momentos bem apologéticos, como o Salmo 115, vai dizer que os deuses dos homens são surdos. Você fala a imagens, elas não ouvem. Quão desesperador deve ser para um crente sentir que o Deus verdadeiro está sendo surdo para com ele. E veja, a questão não é que Deus é surdo não, Ele é Deus vivo, né? Mas Davi está dizendo, não seja surdo para mim. Que não se suceda, que se te calares a respeito de mim, ou seja, não haja palavras na minha direção. O Senhor não ouve, o Senhor não fala, e se eu ficar nessa situação, vai ser semelhante a descer a cova. Nesse momento, eu espero que você entenda que nós não estamos diante do recurso tolerável da hipérbole dos poetas. Davi está sendo exagerado, ele é extremamente sensível. Ele está sendo extremamente correto espiritualmente. A pior sensação que pode nos acontecer, e a pior situação, com certeza, é não ouvir a Deus e sentir que Ele não nos ouve. É descer a cova. Com Deus nós enfrentamos todo tipo de circunstância. Eu conheço aqui, de perto, irmãos que passaram por lutas e estão passando por lutas terríveis. Famílias destruídas, mortes prematuras, crises de saúde, angústias das mais diversas. Mas sabe por que esses irmãos não deixam a peteca cair, seguem firme? Porque ouvem a Deus, porque falam com Deus, porque oram a Deus, e Deus os sustenta no dia mau. Mas o dia pior é quando a gente não conta com esse auxílio. É quando o céu está cerrado. Davi não exagera. Isso é morte. Se Deus é a fonte da vida, se Deus é o manancial de esperança, se Deus é quem traz ânimo e vigor para a alma, o que é pior do que a distância dele? É por isso que Davi insiste. Uma santa teimosia o move. Se você estiver na noite escura, seja teimoso para a glória de Deus. Ouve-me. Ouve as vozes súplices. Entenda que o plural aqui tem significado. São várias as vozes que saem do salmista, dos seus lábios. Às vezes uma voz mais serena e calma. Às vezes uma voz que grita e que rasga o coração. Às vezes uma voz que sussurra porque falta força. Seja qual for a voz, seja qual for o tom, seja qual for a situação, ouve, Senhor, a minha súplica. Quando a ti eu clamo por socorro, quando eu ergo as mãos para o teu santuário. A ideia aqui, irmãos, é que mesmo distante, Davi erguia as mãos na direção do santuário, como alguém que tenta alcançar. Eu quero a tua presença, Pai. É interessante que o filho de Davi, depois Salomão, nós vimos esse texto na liturgia com o presbítero Guilherme, quando ele inaugura o templo, ele ensina ao povo que se estivesse distante, que eles orassem na direção do templo, como se apegando àquela presença, mas Davi já fazia isso, né? Não é isso que explica, por exemplo, Daniel, no exílio da Babilônia, orava 3 vezes ao dia. O texto bíblico vai dizer que ele se posicionava na janela, na direção de Jerusalém. É isso. Anelo, desejo, saudade. Como não lembrar de outros salmos, como Davi, ele vai dizer, né? Nós choramos,
Na verdade, nem é Davi. Davi, no Salmo 84, vai dizer: eu queria ser como um passarinho que fica na tua casa todos os dias. É um salmo do exílio, um salmo babilônico, feito na Babilônia, que vai dizer: a gente encosta as nossas liras e a gente chora, porque a gente não está na casa de Deus, a gente não está na presença de Deus. Meu querido irmão, já foi muito bem explicado aqui nessa noite. Nós não precisamos de templo físico. Nós temos acesso a Jesus, e Jesus é o templo definitivo de Deus. Mas, por vezes, existem momentos e situações que a gente sente como se houvesse uma barreira entre nós e Cristo. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer nessa noite a esse respeito é que isso não significa que você não é cristão. Se você não fosse cristão, nem essa falta você sentia. Só sentimos saudade daquilo que estimamos. Talvez hoje a palavra do Senhor para você é que o grito da sua alma, o clamor do seu coração, está sendo recebido no céu como um desejo santo que agrada ao Senhor. Talvez o seu afastamento foi exatamente para lapidar a tua alma. Tem hora que nós temos tanto. Tem hora que há tanto barulho e inquietação ao nosso redor que a gente não percebe o que é importante. Quantas vezes Deus, quando quis tratar com o seu povo, não o levou para o deserto, e no deserto, na sobriedade da poeira e do pó, quando tudo some, a gente percebe o que é importante. Talvez até o rosto do Senhor precisou ser ocultado momentaneamente para o que você buscasse. Faça isso, clame teimosamente. Afinal de contas, é o próprio Jesus que nos manda clamar. Ele fala daquela mulher impenitente. Ele fala do amigo que bate à meia-noite na porta do amigo pedindo ajuda. Bata, clame, ore. Não aceite essa situação. Mas não julgue como rejeição da parte de Deus. Santos do passado. Davi, Elias, tantos outros passaram por momentos assim. Você não é menos cristão por isso. O Senhor, Ele tem formas misteriosas de trabalhar conosco. Que nós aprendamos com a palavra a buscá-lo, a bater. Mesmo quando a porta parece não abrir. Permaneça batendo. E talvez você vai bater tanto que você vai cansar e você vai adormecer no pé da porta. Mas haverá um dia que Ele vai abrir a porta, Ele vai colocar você no colo e vai lhe levar para dentro de casa de novo. Não desista, não pare, nem se desespere. Talvez você não esteja passando por isso, mas você conhece alguém que está passando por isso. Imagina quando a crise espiritual ela se agrava também por questões biológicas. Doenças da alma que também nos afligem. Por favor, que você não seja insensível com pessoas que travam essas lutas. Às vezes a insensibilidade e a má teologia é mais um fardo que a gente lança nas costas de pessoas que estão quase submergindo. Seja um amparo, seja um abrigo. Talvez aquela pessoa não está conseguindo ouvir a voz de Deus, que ela ouça a sua voz, falando promessas de Deus, comunicando a palavra de Deus, trazendo esperança para a alma aflita. Essa certamente é a pior experiência que o crente pode passar. Mas se esse vale está reservado para nós, saibamos que Deus nos acompanha. E o seu povo também. Não se isole. Isso vai ser uma tentação muito grande para você. Não se isole. Busque ajuda. Busque luz. Busque graça. É só o sol da justiça que pode afugentar a sombra. E Ele faz. Há uma palavra para você, meu querido irmão, que está lutando nessa noite. Deus não quer que você lute sozinho. Deus aprecia a saudade da sua alma. E aqui está aquele que pode acabar com isso hoje, aqui e agora. Essa é a experiência mais terrível. Mas eu quero considerar outra verdade ainda nesse texto. Se é uma experiência terrível para um crente, o que é que tem a ver o descrente com isso? Temos aqui algo muito duro.
Essa é a realidade mais dura que os incrédulos ignoram. Eles têm uma noite escura da alma permanente. Tentam se distrair, nem sempre conseguem. E é bom que não consigam mesmo. Há graça em perceber essa enfermidade. Versos 3 a 5, vamos ler juntos mais uma vez. Não me arraste com os ímpios. Crianças, eu esqueci de pedir o segundo desenho. Foi mesmo na hora que Jonathan chegou, ele vai pegar. O segundo desenho tem a ver com a verdade que vimos ainda há pouco, tá certo? Coloque um jovem sofrendo por amor, talvez com a carta. Você sabe o que é carta? Pergunta para a minha mãe. Talvez eles possam mostrar para você o que é isso. Mas bota alguém que está sofrendo de amor, tá certo? Já emenda o próximo desenho. Coloque um homem com cara de doido. Cuidado para não desenhar alguém da igreja, você pode ter problemas disciplinares. Mas coloca alguém com cara de doido assim, com uma lanterna. Certo? Uma lanterna apontando para cima. Quem usou essa figura foi alguém que tinha um pouco de loucura na sua filosofia. Mas também tinha muita verdade que precisa ser encarada. Essa foi a figura usada por um filósofo chamado Nietzsche. Em um dos seus aforismos, ele fala sobre um homem louco que chega na praça com a lanterna. E é dia, mas ele está com a lanterna. E aquele homem com aparência de perturbado chega agitando a multidão e ele pergunta assim: eu procuro por Deus, onde está Deus? Só que aquela praça estava habitada por pessoas céticas e incrédulas. De repente elas começam a rir daquela procura e começam a fazer choça. No meio de gargalhadas, alguns comentários são feitos: ele está perdido, é? Ele se perdeu como uma criança? Outro diz: ou será que ele está se escondendo? Será que Deus tem medo de nós? Será que ele embarcou no navio e emigrou? As pessoas riam, zombavam, gritavam. Mas o homem louco com a sua lanterna não se conformou. E passou a falar mais alto, dizendo: para onde foi Deus? Eu lhes direi, nós matamos Deus, vocês e eu. Somos todos assassinos. Mas como nós fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente a água do mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte? Como nós desatamos a terra do seu sol? Para onde ela vai se mover agora? Para onde nós iremos se mover agora? Para longe de todos nós? Cairemos continuamente? Para trás, para frente, para os lados, ainda existe em cima e embaixo. Vagamos como se fosse um nada infinito. Vocês não estão sentindo na pele o sopro do vácuo? Não percebem que o universo ficou mais frio? Não percebem que anoitecem eternamente, quase uma noite escura da alma? Não percebem que agora nós precisamos acender lanternas de manhã? Nós matamos Deus. Somos os seus assassinos. E quem poderá nos consolar? Em tons de profecia, o filósofo louco ou sóbrio falava para os homens do seu tempo com a sua filosofia nihilista, sem significado, que abdicavam de Deus, de padrões, sendo ele mesmo um ateu. Mas ele reconhece que abolir esses padrões, desconfiar da verdade do seu exército de metáfora, no final é olhar para o abismo. E o abismo olha de volta. Não há esperança, não há fundamento, só a noite escura da alma. Se essa é uma esperança dolorosa, se essa é uma situação dolorosa para o crente, imagine para o descrente que vive nesse breu. Davi fala aqui no Salmo que a sua maior preocupação também naquele momento é que ele não tem a mesma sorte dos perversos ou dos incrédulos.
Não me arraste com os ímpios. E o arrastar aqui não é Deus pegando pelo colarinho, não. É a ideia de um campo de batalha. Depois que você passa pelo momento de maior conflito, e você tem pessoas que estão ali arrastadas no chão, cadáveres até. E você pega ele pelos colarinhos e você sai arrastando eles, e você vai colocar numa vala comum. Davi está descrevendo a vida do homem sem Deus como isso. Vai chegar um momento que Deus vai pegá-los e vai colocá-los numa vala, e Davi faz: eu não quero ir para esse lugar. Ele descreve quem são esses homens. São aqueles que praticam a iniquidade. Veja só, uma observação importante aqui. Ele não fala de pecadores de forma geral, porque todos somos. A ideia é que esses homens têm a iniquidade como norma da sua vida. Todo mundo é pecador e todo mundo peca. Aqui não tem nenhum perfeito e santo, não, só Cristo. Mas é claro que existem aqueles que fazem da transgressão a norma da sua vida. Não se importam com Deus. São esses aqui que Davi está escrevendo. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Não são confiáveis. Suas palavras não são verdadeiras. Há uma mentira que os envolve. Eles contam, mas isso não convence ninguém. Agora veja como Davi vem com algo forte aqui no verso 4. A oração assume com todos os imprecatórios. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra da sua mão. Retribui o que ele merece. Veja, isso é um princípio de justiça, está certo? Davi simplesmente está dizendo a esses homens que eles recebam aquilo que eles estão plantando, que eles escolham o que estão plantando. É interessante que por diversas vezes a Bíblia vai nos mostrando que é exatamente isso que acontece. Eu citei semana passada aqui Amã, que construiu um cadafalso para Mordecai, e no final é ele que vai ser morto ali. Temos exemplos tantos na Bíblia. Císera, o rei, que ameaçou Israel com as suas armaduras e suas carruagens de ferro, e no final um ferro é lançado contra ele, ele morre dessa forma. Podemos falar dos egípcios, que matam as crianças israelitas, mas depois as suas crianças são mortas por causa do juízo de Deus. De alguma forma tem um princípio aqui que é bíblico, tá certo? Aquilo que a gente planta, a gente colhe, isso é um princípio de justiça. Mas deixa eu lhe trazer uma consequência muito forte que tem aqui nesse texto, e que talvez explique a situação terrível que muitos estão caminhando para ela. Verso 5. Visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Quando Davi vai falar do último aspecto, do último pecado, da última manifestação de iniquidade, o que é que ele diz? Não necessariamente o mal que fazem ao seu próximo, isso é um mal considerável, mas não é o pior. A nossa ética não pode ser somente uma ética horizontal. Relações interpessoais, isso é mal, isso é terrível quando causamos mal, mas isso não é o principal. O principal que está por trás de todas as coisas, que é inclusive a iniquidade pior aqui, é que esses homens não atentam para as obras de Deus. Eles não se importam com Deus. Eles vivem no mundo de Deus, andam no chão de Deus, respiram o ar de Deus, mas não se importam com Deus. Isso é transgressão. Isso é iniquidade. Quando nós paramos para pensar que esse é o pecado, essa é a semente, o que é que eles vão colher um dia? Se eles ficam silentes, se eles tapam os ouvidos, se eles fecham os olhos, se eles desprezam a presença de Deus, se voluntariamente colocam-se na caverna escura, onde não podem ver a luz do Senhor, a paga dos seus pecados vai ser mergulhar nessa escuridão e não sair de lá nunca mais. Aqueles que escolhem não considerar o caminho de Deus, que rejeitam a sua presença graciosa, um dia ficarão sem essa presença. E o que é o inferno, se não a ausência completa da presença graciosa de Deus? Ou são um profeta louco, né?
matam a Deus, colhem o caos nessa terra. Mas isso não é o pior. Haverá um caos ainda mais doloroso, um frio mais penetrante, uma ausência mais sentida. Entende, igreja? Eu não falo isso com prazer sórdido, não. Se você está pensando em alguém nesse momento, e talvez fique imaginando e dizendo, está vendo, por favor, elimine isso da sua cabeça. Não deve haver prazer nessa verdade, não. O próprio Deus vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 18. Mas eu faço isso em tom de alerta. Não se acostume com as coisas do jeito que estão, nem com as pessoas do jeito que são. Talvez tenha alguém que você ama muito, mas que caminha nessa direção. Talvez você se acostumou, né? Você já falou, a pessoa segue. Ela não faz mal às outras pessoas, de forma geral tem um comportamento ético correto. Mas eu quero lhe lembrar nessa noite, se essa pessoa continuar ignorando Deus, o silêncio de Deus será perpétuo. Não vai ser uma noite escura da alma, não. Vai ser uma noite escura, sem fim. Saia daqui disposto a orar mais por essas pessoas. Disposto a ter misericórdia, né? Quantas vezes nós olhamos para o mundo e o mundo ofende a Deus. O mundo celebra a carne. O mundo se orgulha porque deixa Deus trancafiado longe da sua presença. Às vezes a igreja se ressente, né? Você não está na escuridão, não. Se você está na luz, você tem que olhar para essa situação com lágrimas nos olhos. Clamar para que de forma misericordiosa Deus arraste alguns desses para a luz, para a presença salvadora. Assim como fez comigo e com você um dia. Nós já estivemos nesse lugar. Foi Ele que nos tirou de lá. Ele pode te tirar hoje. Se Deus te trouxe aqui hoje, ou se você nos acompanha em casa, é porque Ele quer acabar com essa separação. Ele não quer ser conhecido por você como alguém distante. Ou então como um juiz severo que um dia você vai conhecer se continuar assim. Ele quer que você o conheça como seu amigo. O noivo da sua alma. Seu Salvador. Ele enviou o seu próprio Filho para enfrentar uma noite escura por nós. O seu amor arde como chamas de fogo. A sua santa ambição é que a casa esteja cheia. É que pecadores se arrependam. Não importa o que você fez, não importa o que você disse. Venha para a luz. Saia da noite escura e sente-se na mesa da comunhão. Arrependa-se dos seus pecados. Venha até Jesus. Ele vai trazer você para a luz. Ele é a luz do mundo. Mas voltando para o movimento final do nosso texto, nós já vimos que a noite escura da alma, ela é a pior experiência espiritual que um crente pode ter. Vimos ainda que a noite escura da alma é a realidade dura que os incrédulos ignoram. Nos últimos versos eu quero ver com você que a noite escura da alma é passageira e limitada para aqueles que estão em Cristo. Vamos ler juntos os versos 6 a 9? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu. Nós não sabemos interpretar os furacões de Deus, nem os seus silêncios. Temos dificuldade com isso. Por isso que precisamos ter a humildade de aprender com a palavra.
No livro O Vento Levou, já citamos filósofos demais, vamos citar um livro agora de literatura. E aqui vai estar o desenho final para as crianças, tá certo? Mas não agora. Nesse livro, O Vento Levou, tem um filme bem antigo, não sei se você já viu, mas ele narra a história de Dorothy, que é uma garotinha que vive com os seus tios, lá no Kansas, numa pradaria. A descrição inicial do livro é que a terra é cinzenta. E os seus tios são cinzentos. Parece um lugar de marasmo, onde nada acontece. A ausência de coisas boas completas. Ela tem um cachorrinho, a brincadeira dela é com esse cachorrinho. É a alegria que aquela menina tem. Quando de repente, tudo muda. O vento levou, então você já imagina que é alguma coisa relacionada a vento. Um ciclone chega. E o ciclone atinge ali a casa dela e leva a casa aos ares. Bora pintar isso, crianças. É uma cena interessante, né? Um ciclone e uma casa no meio do ciclone. É interessante que no começo a criança fica com medo. Você teria medo disso, Azaf? Não? Tu não tem medo de nada? Um ciclone e a casa lá, ó. Passou lá em Queimadas o ciclone. Acontece que a certa altura o autor ele escreve assim: estava tudo muito escuro. O vento uivava terrivelmente ao redor da casa. Mas Dorothy descobriu que a viagem era, na verdade, até tranquila. Olha que menina tranquila, né? A ideia aqui é que no centro do furacão tem um lugar que é tranquilo. Depois dos primeiros giros, e depois de uma certa vez em que a casa se inclinou de maneira perigosa, ela sentiu de repente que era embalada com delicadeza, como se fosse um bebê no berço. E de fato, na história, o que é que acontece? Aquele ciclone a leva para outro lugar, para viver uma aventura fantástica. E há um contraste muito claro, ela vai para um lugar cheio de cores. Mas foi o ciclone que arrancou ela de onde estava, que a balançou como num berço e que a levou para outro lugar. Às vezes Deus manda ciclones para a nossa vida, para nos tirar de um lugar e colocar no outro. E nós não entendemos. Nós não entendemos os ciclones de Deus. Também não entendemos o silêncio de Deus. Também não entendemos o sussurro de Deus. Mas eu quero lhe mostrar que bem-aventurados somos quando entendemos. A parte final do Salmo é Davi entendendo que Deus o tirou de um lugar e levou para outro. Que Deus entrou com um vento forte e aquilo que era cinzento ficou colorido. Que Deus o acalentou mesmo quando parecia que ele não estava. Bendito seja o Senhor. O verso 6 abre uma nova sessão, que é uma sessão de adoração, que inclusive vai fazer referência ao início. Porque me ouviu as vozes súplices. Não foi isso que ele pediu? Davi está dizendo que Deus ouviu, parecia que ele não ouvia, mas Deus ouviu. Bendito seja o Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Como não lembrar dos primeiros salmos que vimos aqui ainda no final do ano? Ele está evocando essas figuras depois de perceber o livramento de Deus. O Senhor não o abandonou, o Senhor o fortaleceu. O Senhor não o entregou, o Senhor é seu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. Com meu cântico o louvarei. Pega a harpa de novo. Traz os sax, Adriel. Eu quero cantar para Deus. Eu quero louvar o seu nome. Onde havia silêncio, agora há música. A noite escura passa. A nuvem fechada cessa. O dilúvio é contido. Na vida do povo de Deus, o silêncio tem hora para acabar. A festa não. A festa não vai terminar nunca. O louvor não vai terminar nunca. O Senhor é a força do seu povo. Veja, no final Davi aplica ao povo de Deus. Não é uma experiência individual. Ele fala como ungido. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor, refúgio, salvador do seu ungido. Assim como Deus salva Davi, assim como Deus acolhe Davi, assim Deus salva o seu povo, assim Deus acolhe o seu povo. Essa é a nossa esperança. Por quê? Davi peticiona no verso 9, salva teu povo e abençoa a tua herança. Deus nos fez a sua herança. Por favor, considere isso nessa noite.
É um pródigo que se desfaz da herança. É um irresponsável que não valoriza aquilo que se chama de herança. É um patrimônio para o futuro. É algo que está guardado, algo que está reservado. Deus não é destes. Mas veja, Ele não escolheu as coisas poderosas e glamurosas desse mundo. Ele não escolheu os poderes estabelecidos. Olhe para você, meu irmão. Talvez ninguém nunca te notou desse jeito, nem te reconheceu. Talvez, minha irmã, você lutou com tanta rejeição e abandono nessa vida, mas Deus, o Criador do universo, olhou para você com olhos de amor e disse: você vai ser minha herança. Você está guardado no Espírito para estar com Deus, depois que a última página dessa história passar, depois que o furacão cessar, depois que o silêncio acabar, Ele estará ali. Você é herança de Deus. Por isso é que Ele apacenta e exalta o seu povo. Exaltar pode te levar para uma interpretação tão errada, mas a ideia de exaltar aqui é a ideia de erguer a ovelha. Deus não está prometendo os impérios desse mundo, não. Ele abriu mão disso. Ele sabe que tem coisa melhor. Tem Ele. E quando Ele pega a ovelha e levanta a ovelha, é lembrando que tem hora que a gente não consegue andar sozinho. Nem adianta, né? Eu poderia chegar aqui no púlpito e espalhar imperativos para você, mas você não tem força. Ele sabe. Ele pega você no colo e Ele te carrega. É uma ovelhinha no braço do pastor. E o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, Ele encarou a noite escura da alma. Voltamos tantas vezes a esse texto, mas eu não consigo evitar. Houve noite mais escura do que aquela que o filho, no madeiro, olhou para o céu e não foi respondido. Mas veio a ressurreição. O sol da justiça venceu a escuridão. A noite escura cessou. Ele faz de novo. Ele faz sempre. Permaneça firme no Senhor. Apegue-se a Cristo. Fique perto do ungido. Não se afaste da presença de Deus, mesmo que Ele pareça ausente. É uma ilusão. Eu pego mais uma vez as palavras do nosso teólogo Tiago, diácono, fazendo referência ao poema de William Cowper. Nossa querida Camila traduziu para nós no Salmo 22. Às vezes a criança febril, os olhos marejados, não conseguem enxergar o pai que está ali o tempo todo ao seu lado. É assim a noite escura da alma. Ele está ali. O nosso irmão Jesus Cristo está do nosso lado. Ele diz: eu enfrentei a escuridão por você. Sou eu que te coloco no colo. Nós passaremos juntos. E o sol da justiça vai raiar mais uma vez. O sol raiará. A alegria triunfará. E a presença de Deus jamais nos abandonará. Você está em Cristo. Permaneça. Persista. Confie. Você não está em Cristo. Resolva isso hoje. Não há nenhum motivo razoável. Não há nenhuma razão plausível para que você não se renda ao Senhor Jesus. Ninguém é tão amoroso como Ele. Jogue fora a sua lanterna. Você não precisa dela. Há um caminho de luz que vem da cruz. Vá a Cristo. Deus não está morto. Ele ressuscitou. Vive e reina para todo sempre. Ó noite escura, você vai passar. Eu verei o meu Deus mais uma vez. Vamos orar nesse instante. Vamos louvar o nome do Senhor também. Pai querido, nós te louvamos e nós te exaltamos, Senhor. Não há ninguém que se compare a ti, Senhor. A tua graça é incomparável, o teu amor nos constrange.
Sabemos que existem vales, existem noites escuras e difíceis. Eu sei que há tantos irmãos aqui que enfrentam lutas, mas como é bom lembrar que todas elas fazem parte de um cronograma escrito com letras de sangue. O Senhor Jesus não abandona as suas ovelhas, Ele não perderá nenhum de nós. Que o Senhor rompa o silêncio nessa noite e fale, que os ouvidos ouçam, que a noite escura passe, Senhor. Tira, meus irmãos, da noite escura, aqueles que ali estão. Eu te peço por aqueles que estão na noite ainda mais densa, naquela noite da falta de fé, da falta de esperança, longe da aliança, que a luz brilhe tão forte que eles não tenham outra reação hoje senão seguir a luz, e seguindo a luz, que eles encontrem-se com Jesus, que eles deixem o que for necessário, mas que eles só queiram a Cristo, e em Cristo eles terão tudo: salvação, vida eterna, reconciliação, direção. A tua presença é melhor do que a vida. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.